Sempre que a gente vai montar uma refeição, a gente tem que se preocupar inicialmente com os macronutrientes. O que são os macronutrientes? São os três principais grupos, né, ali, proteínas, gorduras e carboidratos, né? E eles são, como são parte dos alimentos que tem maior volume, né, que a gente trabalha, e são eles que a gente tem que pensar na hora de montar o prato, porque a quantidade de carboidrato de um prato, a quantidade de proteína que tem nesse prato, ou mesmo a quantidade de gordura, vão determinar a quantidade de calorias, quantidade de nutrientes que esse prato vai ter. Além dos macronutrientes, a gente tem que pensar também nos micronutrientes. E são micronutrientes porque a quantidade deles é muito pequena. Então, enquanto a gente fala aí de 100 gramas de carboidrato ou 50 gramas de gordura, os micronutrientes a gente vai falar em até 1 grama, 2 gramas, né, até 30 gramas no caso das fibras, mais ou menos, mas são características dos alimentos que a gente tem que calcular na hora de montar os pratos. Para trazer isso para uma realidade mais simples e como no seu dia a dia, a gente tem que pensar em como montar o prato ali na hora, o que você vai ter no teu prato, é interessante você equilibrar os pratos. E equilibrar o prato no sentido de uma quantidade adequada de carboidratos, uma quantidade adequada de proteínas, quantidade de gorduras, fibras, sais minerais e vitaminas. Tudo isso tem que fazer parte da sua refeição. Então, pegando, por exemplo, a gente usando o prato brasileiro clássico, né, arroz, feijão, carne e salada, é um prato extremamente bem equilibrado. Né? O arroz e o feijão como fontes de carboidrato, tem um pouquinho de proteína ali também, alguns aminoácidos, né? A carne com uma fonte de proteína, tem uma fonte de gordura sempre agregada junto também. A salada como fonte de fibras, sais minerais e vitaminas e alguns outros fitoquímicos. Então é um prato muito bem equilibrado, né? Você tem todos os nutrientes, ou todos entre aspas, mas você tem uma grande variedade de nutrientes naquela mesma refeição. E isso traz uma série de vantagens. Por exemplo, uma boa digestão, porque você tem as fibras da salada que vão ajudar ao bolo alimentar a ter uma digestão mais tranquila. A proteína, que é o ingrediente principal, né, o macronutriente principal que a gente tem que pensar, porque é o menos abundante, né? Então, toda vez, por exemplo, se você vai numa padaria, é muito mais abundante carboidrato e gorduras do que a própria proteína, porque, né, o café da manhã básico do brasileiro é pão na chapa com manteiga e um café com açúcar. Então, ele é muito pobre em proteínas, muito rico em gordura e muito rico em carboidratos. E isso não é interessante para o nosso organismo, né? Porque na hora que você vai fazer a digestão, o carboidrato é digerido muito rapidamente. Você tem um pico de insulina e isso tem um período de saciedade também muito baixo. Então, você tem uma série de consequências fisiológicas desta distribuição dos macronutrientes. Então, sempre que eu vou vou fazer uma refeição, eu preciso que ela seja pensada proteína primeiro, quantidade de gordura, carboidrato e rica em sais minerais e fibras, sais minerais, vitaminas e fibras. E eu só vou conseguir fazer isso entendendo um pouco melhor quais são os alimentos fontes de cada um desses nutrientes. Voltando ao exemplo do café da manhã, né? Se você acrescentasse a esse pão na chapa um ovo, um queijo, comesse também uma salada de frutas, um pouco de leite junto com o café, daí novamente você já tem uma refeição completa. Pão como fonte de carboidrato, o ovo e o queijo como fonte de gordura e proteína, a salada de fruta como fonte de fibras, sais minerais e vitaminas, o leite também como um pouco mais de proteína também. Então você percebe que é muito mais rica uma refeição completa do que uma refeição baseada basicamente em carboidrato e gordura, né? Então, quando a gente fala de refeições prontas, industrializadas ou salgadinhos e esses snacks, né? Todas essas comidas prontas, normalmente ela vai ser rica em gordura, carboidrato e sal, que são os três fatores que são extremamente palatáveis. Então você percebe que não tem uma quantidade adequada de proteínas, não tem uma quantidade adequada de vitaminas, sais e fibras. Então, são alimentos que a gente deve evitar ou, se possível, se quiser consumir conjuntamente com os outros alimentos que seriam fontes daquilo que falta nesse produto. Quero comer um salgadinho. Bom, come uma fruta também, come um pedaço de queijo, come uma fonte proteica, um whey protein, alguma coisa que seja fonte de proteína, uma outra fonte de sais minerais e vitaminas, tudo isso para a gente poder equilibrar nossa refeição. No caso de quem quer emagrecer, por exemplo, daí a gente entra nas especificidades, né? Se eu quero emagrecer, eu tenho um outro fator que é extremamente importante, que é a saciedade. Eu quero comer, eu não quero passar fome, porque quem está acima do peso, pelo excesso de gordura corporal, também tem uma liberação maior de hormônios que aumentam a fome. Então, eu preciso fazer uma quantidade baixa de calorias, mas que tragam muita saciedade para esse paciente. Então,
a gente faz uma dieta hiperproteica, ou seja, com bastante proteína, escolhe proteínas magras, porque a gente não quer gordura, porque é mais calórico. A gente aumenta muito o consumo de fibras, que são muito sacitogênicas, né, que ajudam muito a saciedade. E a gente combina sempre esses dois fatores. E daí a gente pode também usar uma opção com baixo carboidrato, para a gente diminuir um pouco a densidade calórica, né? A gente tem que pensar, adequar para cada pessoa, né? Por exemplo, também um atleta de alto rendimento, nós vamos abusar de carboidrato, porque é uma pessoa extremamente ativa, com um gasto calórico muito alto, que precisa de uma recuperação muscular muito intensa. Então, ele precisa consumir primeiro muitas calorias e também muito carboidrato, né? Claro, proteínas e gorduras também, sais minerais, vitaminas e fibras também. Mas, nesta distribuição, de acordo com a necessidade dele, o carboidrato vai fazer muito mais parte do processo. Porque é um macronutriente que fornece energia, 4 calorias por grama, e tem uma digestão muito rápida, não causa uma saciedade tão grande, e esse atleta precisa de muita caloria rodando, muita energia rodando para ele poder desempenhar no esporte. Então, percebe que essa distribuição, o quanto que eu uso de cada macronutriente vai depender do objetivo de cada um, do tipo físico de cada um e do problema de cada um. Quando a gente fala, por exemplo, de diabetes tipo 2, a gente tem que ter uma quantidade de carboidrato o mínimo possível, né? E carboidratos mais complexos para que o pico de insulina, né, o pico de glicemia seja abrandado e, consequentemente, a necessidade de insulina também seja abrandada. Então, cada caso, um caso, mas a gente precisa distribuir esses alimentos de forma individualizada. E isso não significa que dentro de uma família onde tem pessoas com características diferentes, que cada um irá necessitar comer alguma coisa diferente do outro, né? Senão ficaria, por exemplo, 3 tipos de almoço diferentes, 3 lanches diferentes. Isso a gente sabe que é inviável ou não é prático, né? Então, na mesma família, com necessidades diferentes, pessoas com individualidades diferentes, a gente consegue utilizar os mesmos ingredientes, mas em quantidades diferentes. Então, por exemplo, o pai é diabético, então ele vai comer menos arroz e feijão, a carne um pouquinho mais magra e muita salada e vegetais. O filho que é atleta, que precisa consumir mais, ele vai consumir mais arroz e feijão, vai consumir um pouco mais de carne, vai consumir a salada e as frutas também, mas com uma quantidade maior de volume alimentar e também mais qualidade em carboidratos. Ou a mãe quer emagrecer, também vai abusar das folhas e frutas e vegetais crus e vai reduzir um pouquinho o arroz e feijão e vai comer sempre uma carne mais magra. Mesmos ingredientes, mesmo preparo, quantidades diferentes para pessoas diferentes. Essa é a importância de saber distribuir os macronutrientes em cada refeição. Dei exemplo do café da manhã e almoço, mas isso se aplica nos lanches da manhã, nos lanches da tarde, no jantar, na ceia, cada qual com a sua característica diferente. Então, lembre-se, um bom prato é um prato variado, rico em cada um dos nutrientes, não podendo faltar nenhum deles, né? Nenhum dos macronutrientes tem que ter em todas as refeições e adequado individualmente para cada um.